Olá, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro do curso História Integral Latino-Americana, segunda edição, que tem como foco estudar as ontologias e epistemologias latino-americana e indígenas, indigenistas, brasileiras, dessa vez, né, com foco em autores e intelectuais brasileiros. Já passamos aqui nos primeiros encontros pelas ontologias, né, a concepção e debate das ontologias marginais, assim como também já abordando a perspectiva ou perspectivismo indígena a partir da queda do céu, com Davi Copenhague, na semana passada com a Lia, e hoje vamos dar continuidade, trazendo também a análise, a contribuição de autoras, né, mulheres indígenas, intelectuais indígenas, como a Célia Chacriabá, que vai trazer as contribuições, né, a partir do fazer epistemológicos do Barro, do Genipapo e do Giz, o texto, né, resultado dos seus estudos de mestrado, e também uma abordagem, né, uma análise sobre o protagonismo das mulheres indígenas a partir da análise do território Genipapo-Canindé aqui do Ceará. Então, nessa linha de estudo e pesquisa e delineamento, né, dessas ontologias e epistemologias, a Lia vai trazer aí o debate para a gente, né, as contribuições desses estudos, que é professora da UES, sempre a gente apresenta, mas é sempre bom estar sempre ressaltando, né, professora da Universidade Estadual do Ceará, né, formada em Ciências Sociais pela UFC, onde também fez o mestrado em Sociologia, tem doutorado em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, no México, e é líder do grupo de pesquisa Pensamento Social e Epistemologias do Conhecimento da América Latina e Caribe. Então, a Lia vai ter um tempinho maior hoje para abordar aí esses textos, esses temas, a partir das contribuições da Célia e da Juliana, né, que é a pesquisadora autora do texto sobre o território Genipapo-Canindé, e a partir dessa contribuição a gente vai abrir depois aí para o debate. Então, Lia, fica à vontade, por favor. Pois boa noite a todas, todos, todes. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite feito. Eu não estou te ouvindo, eu não sei se é só eu. Eu estou falando aqui, está aberto o meu áudio. Os demais estão me escutando ou não? Coloquem aí no chat, por favor. Está ouvindo, Joeline? Está ouvindo agora? Certo. Então, vou continuar aqui, né? Tudo ok. Bem. Em primeiro lugar, eu gostaria novamente de agradecer, né, o convite para estar participando dessa edição do curso. Me desculpar com vocês que eu não pude estar na semana passada por uns problemas de saúde, de fato, eu não estava em condições, né, de participar, mas hoje nós vamos trabalhar a perspectiva de duas intelectuais indígenas, a Juliana Alves, que é a cacica Irê, daqui do estado do Ceará, do povo Genipapo-Canindé, e a Célia Chacriabá, que é Chacriabá, né, do estado de Minas Gerais, também, né, ambas importantes intelectuais indígenas, articuladas à luta nacional do movimento indígena, e que tem, a partir não só da sua postura, né, militante como mulheres indígenas dentro dos seus territórios e também nacionalmente, e inclusive internacionalmente, elas têm pautado, né, o lugar de ação política, de praxis política do movimento indígena e das mulheres indígenas, particularmente, mas elas têm também, a partir desse desafio de adentrar as universidades e demarcar também esse território, deslocado o debate epistemológico, o debate também ontológico, do que significa também esse processo de formar-se, forjar-se pesquisadora, né, como mulher indígena, e dentro também desses desafios de construção de um diálogo também, numa concepção de educação e de conhecimento construído dentro da universidade.
Os dois textos que eu tinha sugerido para vocês lerem são duas dissertações de mestrado. A primeira dissertação da Célia Chacriabá se intitula O Barro, Genipapo e o Giz, no fazer epistemológico de autoria Chacriabá, reativação da memória por uma educação territorializada, que ela apresentou no mestrado profissional em sustentabilidade, junto aos povos de terras tradicionais, vinculada à Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, e a Juliana Alves desenvolveu a pesquisa sobre a sua própria mãe, a Cacique Pequena, né? Então, Cacique Pequena do povo Genipapo Canidé, trajetória e protagonismo das mulheres indígenas no movimento indígena do Ceará, que foi uma dissertação de mestrado que ela apresentou junto à Universidade Federal do Ceará e dentro também do programa de pós-graduação em antropologia. E no caso da dissertação de Juliana, foi defendida no ano passado, e a da Célia foi defendida em 2018. Eu vou aqui compartilhar com vocês a tela para nós iniciarmos, né, a partir do roteiro que eu elaborei. E aí, se já aparece para vocês. O que aconteceu aqui? Pronto. Bem, então eu trouxe aqui, né, um pequeno slide, né, um pequeno PowerPoint que eu tratei de elaborar, inclusive, né, para debater também o que tem representado dentro desse processo de luta das mulheres indígenas, esse processo também de inserção na universidade e inserção também dentro de um debate sobre a natureza das epistemologias do conhecimento que são construídas nesse espaço também, que é um espaço de saber-poder. Para quem não conhecia, né, as duas mulheres indígenas que nós vamos, né, trazer para dentro desse curso, para dentro desse nosso processo de formação, né, aqui estão, né, a imagem, a foto da Cacique Irê, Juliana Alves, que está aqui, né, acima, e a Célia Chacriabá, abaixo, que são, né, as duas intelectuais que têm desenvolvido também uma importante reflexão dentro do âmbito da construção do conhecimento na perspectiva das epistemologias e ontologias indígenas, e, em particular, da perspectiva também das mulheres indígenas. Aqui eu gostaria, né, quando eu coloquei o título aqui da nossa aula de hoje, a história integral na perspectiva das intelectuais indígenas, e com a palavra Cacique Irê e Célia Chacriabá, eu queria já partir de uma reflexão inicial, e que é uma reflexão que eu acho que está presente em ambas dissertações escritas por essas duas mulheres, que é realmente o próprio processo de construção de uma reflexão que parte também delas, como mulheres, né, delas como mulheres indígenas, e delas também como mulheres que são vinculadas a uma luta mais ampla do movimento indígena, né? Então, eu acho que dois elementos em comum que nós vamos encontrar em ambas narrativas, presentes, né, dentro das duas dissertações, é esse lugar também de se colocar, de se anunciar como mulheres indígenas que pertencem ao povo, que pertencem também a uma luta, e uma luta que não é de hoje, né? Uma luta que já tem aí mais de 500 anos de história, e de uma história também que é construída, inclusive dentro de um conhecimento científico dentro da universidade, e especialmente também um conhecimento vinculado, muitas vezes, ao campo histórico e também ao campo antropológico, um conhecimento que, inicialmente, ele se dedica a narrar a história, o que seria a nossa história, a partir de um processo de negação, invisibilização ou inferiorização do que significa também o lugar sociocultural dos povos indígenas dentro
da nossa formação sociohistórica, e que esse processo, né, também conduziu, ele se enraizou também nas próprias bases epistemológicas do conhecimento constituído dentro das universidades, seja nessa raiz histórica da universidade europeia, que já é uma universidade que surge e se demarca também dentro, né, de um processo histórico, como o lugar legítimo de um conhecimento epistêmico legítimo e um conhecimento epistêmico que se propõe também como conhecimento universal, ou seja, a universidade pensada inicialmente dentro do próprio continente europeu para reafirmar não só essa perspectiva eurocêntrica dentro de uma geopolítica iniciada também a partir dos processos de colonização de outros continentes, e esse processo também de reafirmação do lugar político-econômico da Europa como sendo o centro do que seriam economias, né, centrais frente a economias periféricas, mas de como a universidade ela também foi um lugar que consolidou dentro do processo, né, epistemológico de construção do conhecimento, essa mesma reafirmação da Europa como centro, no momento em que não reconhece outros saberes, outros conhecimentos que são produzidos em outros territórios, em outros continentes, por outros povos e suas culturas, mas, além disso, além de não reconhecer, constrói também uma narrativa histórica de aculturação desse povo, aculturação, né, uma história também de apagamento da história e apagamento também do que seriam as outras epistemologias e as outras ontologias, né? Então, eu quero iniciar já trazendo essa reflexão, porque é algo que está presente tanto na introdução da dissertação de Célia, como também, né, na introdução da dissertação de Juliana. Então, quando a gente entra, né, na obra dessas autoras, acho que um primeiro elemento que seria importante nós trazermos aqui como elementos mais amplos dessa história integral pensada a partir de intelectuais indígenas é esse lugar de anunciação de si pela voz do seu povo, né? Eu acho que hoje a gente já tinha trabalhado na outra obra essa perspectiva, né, de qual é o lugar de anunciação de um olhar ontológico, de um olhar epistemológico a partir do próprio movimento indígena e da luta do movimento indígena e dos seus intelectuais. E hoje eu gostaria, com esses dois trabalhos acadêmicos, demonstrar também como, nesse fazer científico proposto por essas intelectuais, nós também evidenciamos esse processo dessa anunciação de si pela voz do seu povo, e pela voz do seu povo enquanto, né, um povo que vive dentro de um território, um povo que possui, né, uma cultura, que possui também uma língua, e que historicamente se viu confrontado por essa narrativa colonial de invisibilização da sua existência e de inferiorização também da sua existência. Então, no caso das duas, né, esse lugar de enunciação é falar e apresentar para o leitor, para a leitora, quem são os Genipapo-Canidé, quem são, né, os povos Xacriabá, dentro não só do seu território, mas no próprio processo sociohistórico de enfrentamento dessa narrativa colonial dentro da formação social do Brasil, né? Pensando realmente como esses povos, ao longo de 500 anos, de que forma eles emergiram dentro dessa narrativa oficial e dentro dessa emergência como povo, como eles vão também forjando a sua própria consciência de si, a consciência realmente de se reconhecer como um povo indígena, e o que isso significa também, esse reconhecimento de ser um povo indígena, de fazer parte de um território indígena, de constituir uma cultura indígena. Qual é o significado desse processo quando nós estamos falando não só do reconhecimento de um território, mas o reconhecimento também de uma formação social
que é muito anterior ao que seria a própria conformação do que hoje chamamos de território cearense, de território mineiro, quando a gente pensa, né, que tanto os Genipapo-Canidé são parte do que hoje é o estado do Ceará, e dentro dessa narrativa, né, do Estado-nação brasileiro, ou o caso do povo Xacriabá, em relação ao território de Minas Gerais, e dentro também dessa narrativa de pertencer também a um país como o Brasil. Aqui me parece importante, né, partir desse ponto, porque quando a gente olha para a história do Brasil e a própria existência também dos povos indígenas no Brasil, nós estamos nos encontrando permanentemente dentro da universidade, nesse processo também de inserção de intelectuais indígenas dentro da universidade, nós estamos nesse processo de reivindicar a existência também de um território que ele é ancestral, né? Um território que ele, antes de ter sido instituído como um país nomeado pelos colonizadores, um Estado-nação no período também pós-independência, esse território era um território já habitado, né, como Pindorama, era um território diverso, um território com diferentes, né, povos indígenas também que compartilhavam diferentes territórios, dentro de um mesmo território mais ampliado, como que houvesse aí fronteiras, né, processos transfronteiriços também dentro desse amplo território que é o Brasil, e de como esse povo, durante um longo período, ele foi negada a sua existência, né, e de como esse processo também de reivindicar a entrada dentro da universidade, ela não representa apenas você reivindicar uma cota, você reivindicar, né, uma democratização do acesso à universidade, você reivindicar o direito de fazer uma graduação ou uma pós-graduação, mas significa você participar dentro, né, de um espaço que, historicamente, ele é reconhecido como o lugar de construção do conhecimento científico de forma legítima, com autoridade científica e epistêmica, e que esse lugar ele precisa ser reivindicado para que se possa inserir dentro desse legado de construção do conhecimento científico, e de um conhecimento científico que é situado também no reconhecimento de determinadas sociedades que são reconhecidas na sua existência social e na sua existência também epistemológica, como o próprio Ocidente, as sociedades ocidentais e sociedades também que estão situadas dentro dessa relação também do que seria o norte global, do que seria o espaço urbano, do que seriam os grandes centros urbanos, as metrópoles, como elas sendo reconhecidas pela própria ciência como um lugar legítimo, um espaço legítimo e concreto, onde o conhecimento também se desenvolve, em termos, né, de cultura, em termos mesmo de construção, né, de conhecimento e saberes, e um outro território que não faz parte, né, desse espaço legítimo da universidade, que é a urbe, que é a metrópole, que é, né, determinados continentes, determinados países, que ele não é necessariamente, né, reconhecido, visível, e que, portanto, deve ser reivindicado por essas intelectuais e por tantas outras e outros quando entram na universidade. E de como isso é algo concreto quando vemos, né, que esse lugar de enunciação delas está amparado também, assentado nesse exercício também de apresentar o seu lugar de origem, né, o seu lugar social, o seu lugar cultural, o seu lugar político, o seu lugar territorial, e dentro dessa reivindicação, né, e essa narrativa também em torno à sua própria apresentação como pesquisadora, ela está, né, e elas estão trazendo para dentro da dissertação esse anúncio da existência de um território, a existência, né, de um povo, e um povo do qual elas são parte também.
E isso é importante porque faz parte também desse encontro de dois mundos, né? O que seria a própria universidade, né? O que significa a universidade, como também, né, uma comunidade que, claro, não no sentido comunal, nós temos, inclusive, esse termo da comunidade acadêmica, mas não somos tão comunais, né, nem comunitários, muito pelo contrário, a universidade é um espaço de muita disputa de poder, né, é um espaço onde essa relação de saber-poder, ela é permanente, né, em todos os níveis, desde os grupos de pesquisa e as graduações até os espaços administrativos de gestão da vida universitária, né, e que é um espaço que, por mais que ele se defina na sua origem como universal, porque quando a gente fala de universidade, remonta também a uma questão de universal, de um conhecimento universal, e que, por uma natureza universal, deveria, né, reconhecer a diversidade, a multiplicidade de conhecimentos provenientes de diferentes sociedades, de diferentes culturas, mas que na prática, na realidade mesmo cotidiana, a universidade, muitas vezes, ela é um lugar do monocultivo do conhecimento. Por isso que o Movimento Sem Terra tem uma analogia interessante quando ele chama a universidade como latifúndio do saber, e colocando o latifúndio nesse sentido negativo, né, de que é um espaço de muito território e pouca produtividade, né? Você produz um único produto, monocultivo, e muitas vezes sequer o produz, né? Como é o caso do latifúndio improdutivo. Então, muitas vezes, né, o desafio, quando intelectuais indígenas, mas também de outras lutas, né, negras, camponesas, de povos tradicionais e tantas outras, quando entram na universidade, né, o primeiro choque é realmente encontrar esse espaço como um espaço que de universal não tem nada, né, um espaço em que a própria construção do conhecimento, ela obedece essa estruturação histórica do que representa realmente a ciência ocidental moderna, a ciência ocidental moderna produzida no norte global e articulada ao que seria essa geoeconomia do conhecimento, né? O que é reconhecido como universal e como sendo um conhecimento, e o que não é reconhecido como conhecimento ou é reconhecido como um conhecimento inferior, né? Ou um conhecimento que não tem o mesmo rigor metodológico, de método, do que seria reconhecido como conhecimento científico, né? Por outro lado, a universidade também, quando é provocada, né, pelas lutas dos movimentos pelo direito, né, à educação superior e o direito também de adentrar a universidade como estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e, inclusive, como docentes dentro da universidade, a universidade também ela sofre também esse processo de choque, de deslocamento do olhar, de estranhamento, porque ela vai também ser interpelada dentro desse processo, né, do que ela também define como sendo conhecimento cientificamente válido, né, e de como também intelectuais indígenas, eles vão também subvertendo muitas vezes o que seriam aqueles padrões de produção do conhecimento, tanto no que diz respeito à definição, né, de um método de análise, de um campo de pesquisa do que é a própria ciência e do que é o próprio conhecimento, como também os próprios sentidos de ser pesquisadora, de ser pesquisador, e de como pensar a ciência dentro do que no debate latino-americano mais histórico, nós chamamos a ciência para uma causa popular, né, evocando aqui um pouco o debate da educação popular
na década de 60, na década de 70, não só com Paulo Freire, mas também com outros autores e autoras latino-americanos, de uma ciência realmente que ela sirva para a causa popular, né? Então, a universidade, quando ela recebe esses estudantes, ela também é interpelada nessa relação de qual é a função social da universidade, qual é a função social do conhecimento científico e também de um processo, né, de disputa dessa ampliação da própria universidade, dos sentidos também de fazer ciência dentro da universidade, no sentido de que realmente a universidade ela seja universal e ela seja pluriversa, né? O que muitos intelectuais indígenas reivindicam, que deveria ser uma pluriversidade e não uma universidade, né? E que ambas pesquisadoras indígenas, que vocês tiveram a oportunidade de ler, elas também trazem, né, essa reflexão para dentro também dos seus textos. E aí, nesse processo de construção desse lugar intelectual, de forjar-se como uma pesquisadora, de forjar-se como uma intelectual indígena, nós observamos na narrativa também de Célia, na narrativa também de Juliana, né, a Cacique Irê, que há uma concepção, né, de educação, uma concepção própria de educação, que elas vão situando, vão reivindicando e vão debatendo dentro dos seus trabalhos, e que remonta a todo um processo não só de situar o lugar do seu povo e do seu território como sendo o seu próprio lugar de onde elas estão falando, mas de enaltecer que dentro desse processo de reconhecimento da existência de outros povos e outras culturas, se abre também, né, uma perspectiva ontológica na própria concepção do conhecimento e na própria concepção do processo educativo, né, de como é que nós nos formamos socialmente, como é que nós assumimos esse processo como um processo ontológico dentro do que nós somos, enraizados dentro de uma cultura, dentro de um povo, dentro de uma nação, de um território, e quais são os nossos saberes que vão emergindo desse espaço e quais são as epistemologias que também vão derivando desses saberes, né? Então, há aí uma concepção de educação que ela se amplia, ela, embora, né, seja uma concepção que reivindique esse direito à educação nos moldes, né, que nós conhecemos hoje, né, do direito à escola, do direito à universidade, como um direito, inclusive, constitucional, um direito, né, que deve ser concedido para todo cidadã brasileiro, mas elas também reconhecem que não são os únicos espaços educativos, não são os únicos espaços onde essa educação ela é forjada, ela é construída, e não é também uma concepção de educação individualizada, individualizante, mas é uma educação que ela caminha também esse próprio processo de formação de um povo, dentro do que é o próprio reconhecimento dessa ancestralidade que permite a existência deles como povos, né, indígenas. O que eu sou hoje é resultado de um processo ancestral de todas aquelas e aqueles que me antecederam dentro da minha existência como uma mulher indígena, né, como elas relatam também no seu texto, e essa ancestralidade ela vai ter, né, um vínculo muito importante com o território. Né, por isso que a Célia Chacriabá ela vai, né, falar que é uma educação territorializada, né, que não tem como você pensar uma concepção de educação por fora do próprio território. Porque é essa vivência cotidiana do território que vai realmente permitindo a essas mulheres como um ser social, um ser coletivo, né, um ser que faz parte de um povo,
e que a sua identidade é forjada também dentro desse território, é nesse vínculo com o território que esse processo educativo ele vai ganhando sentido, né? E um sentido também que é transmitido pela oralidade, e uma oralidade que o tempo todo está evocando a memória de um povo, né? Essa memória coletiva, essa memória dos troncos velhos, essa memória, né, do que seriam realmente as suas autoridades indígenas, a memória das mulheres, né? A memória também dos homens, e a memória de como esses corpos, né, corpos que existem dentro desse território, como eles vão também forjando uma intersubjetividade como povo, né, como mulheres, como homens, como sendo parte também de um povo que existe em um processo permanente de luta, né, uma luta permanente em defesa da sua existência, e a defesa do território ela é importantíssima, né, ela é ela é o âmago dessa garantia da sua existência como povo. Se eles perdem o território, eles perdem também a sua própria existência, porque são forjados historicamente dentro desses territórios. E de como daí vai emergindo também outras concepções de conhecimento, né? Conhecimentos que são dentro do que muitos movimentos indígenas denominam também como conhecimentos que são sentipensantes, são conhecimentos que envolvem um aspecto ontológico, tanto do que você sente, né, em termos, né, das suas emoções, dos seus sentimentos, do que você considera também como parte da sua ancestralidade, da sua espiritualidade, que são parte também desse conhecimento sentido, como também esse outro conhecimento que é parte do que nós já definimos como conhecimento no âmbito da ciência moderna, o conhecimento da razão, da racionalidade, dessa abstração que a ciência, né, define como sendo a razão, e o ato da ciência também deve ser um ato que tem esse diálogo direto com a razão, né? Então, para os povos indígenas, o conhecimento, ele sempre vai ser pensado nesse vínculo entre as emoções e a razão, entre esse sentir e esse pensar, entre esse estar e este ser, né? Ser em coexistência também com outros, ser também em coexistência com o território. E de como esse processo, o grande desafio é trazer essa outra concepção de educação, essa outra concepção de conhecimento para dentro da universidade, desafiando também a universidade a pensar epistemologicamente esses processos também de construção, né, de uma reflexão crítica científica construída não só a partir de um eu, mas a partir também de um nós, né, um nós como coletivo. E aí esses outros conhecimentos, né, interessante porque aí elas vão situando como é que esse conhecimento ele vai se manifestando dentro dessas ontologias e epistemologias indígenas, enquanto povo Xacriabá, enquanto povo Genipapo-Canidé, e como elas mesmas narram, né? Não é algo que você, quando você desenvolve uma pesquisa, né? E aí é muito interessante quando elas vão fazendo a própria crítica a essa forma como a universidade orienta o que deve ser, né, o processo de pesquisa científica, que você chega lá com um caderninho e você entrevista e você anota no seu caderno e depois você vai embora e você vai fazer essa interpretação a partir de um outro lugar que não é o seu, a partir de um referencial teórico que não necessariamente reconhece a existência daquelas formas, né, socioculturais, e muitas vezes não só as nega, como as desqualifica, e de como é que você vai interpretar algo que você sequer reconhece como sendo parte também desse processo de construção de um conhecimento, né? E de como elas, como mulheres indígenas, quando elas iniciam a sua própria pesquisa,
elas também são convidadas, né, a pensar esse processo de construção do conhecimento como sendo parte de, né, e aí a Célia Chacriabá, inclusive, cita essa questão da pintura corporal, quando ela, né, vai acompanhar a pintura de uma das suas lideranças em território Chacriabá, e ele diz, você tem que pintar, a gente aprende fazendo, né? Gente, desculpa, hoje eu estou com a voz péssima, depois de um dia de dar aula, a gente, como professor, já chega o final do dia, a voz falhando. Mas ela vai justamente mostrando isso, né? Que a pintura corporal, ela não assim, até mesmo para você explicá-la, não é um processo simples, é um processo muito mais complexo para você trazer essa reflexão para dentro do que se considera como um conhecimento científico e dentro também de uma narrativa, né, de um conhecimento também que se manifesta de outras formas. E o mesmo, né, com outras expressões também desse amplo, diverso conhecimento indígena, nos próprios grafismos, né, no próprio grafismo indígena, que aqui eu trago algumas imagens, e que essas imagens são muito, muito, muito mais diversas, né, a gente não tem como colocar todas aqui, mas que não são, né, apenas um jogo de formas, né, cada imagem, ela traz também um significado, ela traz também um conceito próprio, e aqui vocês podem ver, né, inclusive nas palavras, nos conceitos, são conceitos que vão emergindo também da própria língua materna, e aqui eu queria fazer, né, um destaque importante em relação à linguagem, porque como povos que fomos colonizados, se impôs também a língua do colonizador, né? E esse conhecimento que vai ser transmitido pelos meios educativos oficiais, seja a escola, seja a universidade, ele vai ser mediado também por essa língua, né? Mas quando nós pensamos que essas ontologias, elas também vão se manifestar de outra forma, né? E essas epistemologias, elas vão também se expressar de outras formas, incluindo também a linguagem, nós vamos vendo como as linguagens dos diferentes povos, né, as suas diferentes línguas, elas também vão demarcar um outro lugar também de construção, né, conceitual, de construção também do conceito numa relação intersubjetiva, e um conceito que não necessariamente ele vai ter uma tradução dentro do que nós já definimos também como um marco científico, como um marco, né, desse legado teórico que nós herdamos nos diferentes campos do conhecimento dentro da universidade. E, por exemplo, né, eu acho que a Cacica Irê, ela traz um pouco essa reflexão de uma outra forma narrada, mas eu vejo esse diálogo quando ela fala, por exemplo, da própria emergência da categoria gênero, da própria emergência do debate sobre o feminismo e desse esforço também da universidade de querer caracterizar a atuação política das mulheres indígenas como um feminismo indígena, e que ela vai dizer que não necessariamente as categorias, na forma como são pensadas dentro dessa herança de conhecimento ocidental, elas são suficientes para entender as complexidades dessa construção de uma identidade como mulher indígena e também de uma identidade política como mulher indígena, como fazendo parte também de um povo que tem outras formas também de pensar os próprios papéis que são atribuídos a homens e mulheres dentro do seu território, né? E o desafio é justamente como ir reconhecendo que toda essa forma, né, de construção do conhecimento pelas pinturas corporais, pelo grafismo, pela língua, por esses conceitos que vão emergindo, eles são também uma forma de conhecimento, e ela também tem muito a nos ensinar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, do ponto de vista também de diferentes campos, né, das ciências,
ciências naturais, as ciências, né, exatas, as ciências também da saúde, como há também todo um conhecimento que também pode ser pensado desde a universidade, se ela se propõe também a reconhecer. Né? E aqui as imagens, né, para mostrar, né, que nós já sabemos, mas que eu acho importante frisar como essa perspectiva, né, do grafismo, essa perspectiva da pintura corporal, ela é parte mesmo, né, desse processo de se reconhecer como um povo, né, e se reconhecer também como um povo que pode também assumir um outro lugar que foi historicamente negado, como é o caso, né, do lugar de pesquisadoras indígenas e pesquisadoras que também vão pensando uma concepção de conhecimento na perspectiva dos povos indígenas. E aqui eu queria trazer essa foto da Célia Chacriabá, porque é uma foto também muito representativa dessa estética também da resistência indígena, e essa estética também que reúne como uma unidade dialética elementos do que seria reconhecido como um conhecimento ancestral dos povos originários nessa concepção de educação vinculada ao território, à sua ancestralidade e nas relações intersubjetivas que são estabelecidas com seu povo dentro do território e para além dele, quando se articula também com as lutas em defesa do território e outras lutas, mas também a reivindicação desse outro conhecimento que é também herdado desse processo histórico de constituição de outros lugares educativos e formativos, como é a escola e a universidade, e que o povo indígena também o reivindica como sendo um espaço também no qual eles querem participar. E que, no caso dessa foto, a caneta, né, na mão da Célia, ela é, digamos, representada simbolicamente como parte, né, desse processo que a vai forjando também como uma mulher indígena, uma pesquisadora indígena e uma mulher também que vai se forjando na sua praxis política em articulação com a luta indígena mais ampla. Né? E aí é interessante trazer, porque a Célia Chacriabá, né, assim, as duas, a Cacique Irê, ela foi diretora da escola indígena dentro do território Genipapo Canidé, né, o que seria a primeira escola indígena aqui no estado do Ceará. As mulheres indígenas, o processo também, quando a gente conhece o processo de participação política delas dentro dos seus territórios, é muito comum nós escutarmos que elas, as primeiras lutas que elas articularam entre o seu território e o processo também de reivindicação de direitos junto ao Estado, tem relação direta com a reivindicação da escola indígena, por esse processo histórico de negação do direito à escola, né, o direito à formação educativa, e todas elas, de uma ou outra forma, foram educadoras, participaram dessas lutas para a conquista da escola dentro dos seus territórios, foram também professoras dentro dessas escolas, foram diretoras dentro dessas escolas, participaram também de processos políticos na reivindicação também do direito a cursos específicos, né, de formação de professores indígenas, formação também intercultural indígena, e que é algo comum a gente ver em diferentes narrativas de mulheres indígenas de outros povos, não só no Brasil, mas em outros países também da América Latina. E que, no caso, né, da Célia, ela vai trazer de forma mais forte, né, tratando realmente de reivindicar esse processo, né, de construção do conhecimento, o tempo todo nessa relação dialógica e dialética entre o que é a herança também de um conhecimento pensado pelo Barro e pelo Genipapo, e que evoca todas essas diferentes formas de aprender, de conhecer, de construir conhecimento e concepções de aprendizagem, forjando-se como povo e forjando-se dentro da luta, dentro do seu território, e nessa relação também de reconhecer que esse conhecimento ele não é individual, é um conhecimento coletivo, que você aprende também
com os troncos velhos, com os mais velhos, você aprende com os homens, você aprende com as mulheres, você aprende, né, com as crianças, mas esse conhecimento ele também tem que ser pensado dentro, né, da universidade e reivindicado também como um conhecimento legítimo, um conhecimento também que pode fortalecer e ampliar o que é produzido, né, dentro desse legado também de um conhecimento científico. E o que a Célia chama, né, desse processo de você ativar, né, uma memória nativa e uma memória ativa, né, essa memória nativa realmente ativando todo esse conjunto de conhecimentos que são herdados ancestralmente, que são transmitidos pela oralidade e pela memória de um povo, porque, como ela mesma diz, né, nem tudo se guardou um registro, seja porque historicamente se destruiu mesmo o que seria a produção cultural de um povo, e que isso foi um fato, né? O genocídio, ele também foi um epistemicídio, e ele foi também um ontocídio, em muitos aspectos, né? Dentro da história das colonizações, não só na América Latina, e por isso que também, quando a oralidade, ela é uma forma também de manter uma memória viva, né? E ela é uma forma também de ativar essa memória no sentido, né, de reivindicar esse legado, mas também construí-lo na história do presente, né, para poder garantir também essa existência futura, né, e que o processo educativo ele tem que o tempo todo ser pensado nessa articulação. O que é que nós aprendemos desse conhecimento, esse conhecimento ocidental, que é um conhecimento que também é um conhecimento útil para nós e que temos também que reivindicá-lo dentro da nossa formação social, mas o que é que nós também mantemos dentro também de outros conhecimentos que nós adquirimos nessa vivência coletiva e comunitária dentro dos nossos territórios. E, a partir daí, começar esse processo da demarcação do território, né? Demarcar a universidade como um território, né? Como diz a Célia Chacriabá, nós, quando somos alunas e alunos, nós também somos um corpo que ocupa um território, e esse território também ele tem que ser demarcado, demarcado também nessa perspectiva, né, de introduzir nele toda essa base, né, de um conhecimento epistemológico e ontológico advindo também dessa existência como povos indígenas. A existência, né, pensada dentro de uma temporalidade, dentro também de uma relação com o próprio tempo e os calendários dos saberes e aprendizagens que são constituídos na vivência com o território, nessa reivindicação também do reconhecimento de outros símbolos que são parte também desse reconhecimento dos encantados, dos animais, da própria morfologia desse território, como é a lagoa encantada, o rio, a relação ou não com o rio. Então, como eles vão mostrando, né, que esse território que está fora da universidade, ele é um espaço importante para construir esse conhecimento, mas quando se adentra na universidade, você tem também que demarcar essa universidade, e demarcá-la também dentro de um sentido político, né? E por isso que eu estou trazendo aqui esse seminário público, Cacique Irê, Demarcar Territórios e Aldear a Política, que foi uma atividade que foi feita, né, na Bahia, mas que tem essa relação também de pensar esse espaço, né, como um espaço também político, né? Ocupar a universidade ele é também um ato político, e um ato importante também nesse processo, né, de reivindicar essa existência. Aqui eu queria, né, estou olhando aqui o tempo, eu vou passar um pouquinho aqui, mas eu acho que tem questões aqui que são importantes, trazer dentro desse processo de construção, né, do conhecimento, achei muito importante também, na própria dissertação, né, da Cacique Irê, o que ela dizia, né, quando ela fala, porque a cacica pequena é a mãe, né, da Cacique Irê, a primeira cacica mulher indígena do Brasil, para quem não sabia, né, dentro da própria estrutura
política dos territórios indígenas, o exercício, né, do cacicaço sempre foi um exercício masculino, né, os homens eram que assumiam as funções de caciques, e a cacica pequena, ela foi, digamos, a primeira que irrompeu esse espaço, né, se tornando a primeira cacica mulher. E, a partir daí, também a própria cacica Irê, né, que é a Juliana, ela assume também essa função, e outras cacicas também vão se forjando, né, em outros territórios, como no território pitaguari, mas também de outros povos também dentro do Brasil. Mas é interessante como a cacique Irê, ela vai interpelar a própria filha, né, quando ela diz, olha, tem tanta gente que vem pesquisar, né, o nosso território, pesquisar o museu, pesquisar a cultura, pesquisar a escola, pesquisar os encantados, anotam tudo, nos entrevistam, depois vão embora, não voltam mais, e eu tenho tanto ensinamento, né, para dar, e você que é minha filha, você não quer, né, falar sobre mim. E que isso é também interessante, né, essa reivindicação da cacica pequena, né, já que a filha está na universidade, como ela pode também, a partir da própria história da sua mãe, reivindicar um lugar, né, de investigação antropológica em que a mulher indígena ou as mulheres indígenas, elas são pensadas a partir delas mesmas, elas são analisadas a partir delas mesmas, e elas vão ter a oportunidade, né, de apresentar, dentro de um debate científico no campo da antropologia, das ciências sociais, da ciência política, que é o caso, né, da cacique Irê, né, da formação de pós-graduação dela, como as mulheres indígenas vão construindo também uma concepção de luta, uma concepção de resistência como mulheres. E aí, aqui, esse processo ele vai ser importante, porque aí você vai vendo como elas não vão separando, né, quando a gente pensa a universidade dentro desses marcos do que seria o conhecimento, a concepção de conhecimento científico, nessa base ocidental moderna, eurocentrada, o conhecimento ele tem que ser neutro, o conhecimento ele tem que ter objetividade, o conhecimento ele não pode ter uma dimensão ideológica, ele não necessariamente, né, tem que estabelecer vínculos com questões concretas do âmbito político. E o que a gente observa na trajetória dessas mulheres como intelectuais indígenas e lutadoras indígenas é que elas vão trazendo para dentro da universidade a forma como elas também vão construindo a sua luta fora da universidade, entendendo que esse território também vai ser demarcado e elas vão trazer para dentro da universidade o que elas são também fora dele, que é, por exemplo, né, e aqui, para quem não sabia, a cacique Irê, ela foi candidata a deputada estadual pelo Partido Comunista, assim como a Célia Chacriabá, ela foi candidata a deputada federal pelo PT, não, pelo PSOL, ela era antes do PT e depois ela se filiou ao PSOL. Né? E a Célia Chacriabá, ela foi eleita, e a cacica Irê, ela foi depois nomeada secretária da Secretaria dos Povos Indígenas, dentro do governo Elmano, que é o governo, né, do PT, que foi eleito aqui no estado do Ceará. Mas quando a gente olha aqui para essa imagem, né, a gente vê vários lugares de ser e estar como mulher indígena, que ela também narra dentro da sua própria dissertação. Uma mulher indígena, cacica de um povo, mãe e professora, a primeira cacica no Ceará a enfrentar a luta política por uma cadeira no Legislativo, né? Aos 15 anos já era conselheira, representando, né, o seu povo, vice-coordenadora da Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará, né, a AMICE, mestranda, e aí vocês vejam aqui, mestranda contribuindo, assim, o campo da luta das ideias no meio acadêmico, né, o que nós conhecemos dentro da teoria crítica, né, a disputa das ideias e a trincheira, né, das ideias também, quando a gente pensa aí no José Martí, e que ele, inclusive, diz que as trincheiras de ideias valem mais do que as trincheiras de pedra, né,
e que essa forma também de reivindicar uma ciência para a causa popular. E do outro lado, né, luta pela preservação do meio ambiente, de toda a fauna e flora, foi aluna da primeira licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal do Ceará, luta pela Mãe Terra e pela vida, luta em prol das mulheres indígenas, cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA. Então, numa imagem, a gente vê tudo que foi escrito dentro de uma dissertação de mestrado, né? Toda a história do processo de articulação das mulheres indígenas, toda a história, né, da reivindicação de como se pode contribuir também como um intelectual indígena no campo acadêmico, no fazer acadêmico e na construção do conhecimento, como pensar também a experiência da própria mãe dela como sendo forjadora também desse processo de construção de conhecimento como mulheres indígenas, e que isso também será expresso pela Célia Chacriabá, né? Inclusive essa foto dela em Brasília, e que é uma foto que eu particularmente acho muito significativa, essas duas estéticas, né? O que é Brasília como o coração político do Brasil, onde está instalado, né, essa representação do governo federal, dos ministérios, do que seria, né, essa concepção de um projeto nacional para o Brasil, né, e do que significa também você ter as primeiras mulheres indígenas eleitas deputadas, e o que isso representa também nesse espaço de demarcar a política, demarcar também esse outro território. E a Célia, né, como eu mostrei, a Célia trabalha muito essa estética indígena com todos esses elementos que ela também reivindica dentro da sua própria dissertação. Esses outros lugares que são parte, né, desse forjar de um conhecimento ancestral, um conhecimento que tem diferentes, né, expressões, e que ela, como uma lutadora indígena, intelectual indígena, ela vai também portar esses elementos como sendo parte também de forjar a sua identidade política, né? E aí, para já ir, né, terminando a minha exposição, eu gostaria de trazer, né, aqui algumas imagens do que elas também narram dentro das suas dissertações, que esse lugar das mulheres indígenas dentro também desse processo da luta indígena nacional e de como esse conhecimento, que é um conhecimento construído numa educação territorializada, ele se amplia também dentro da pauta de luta das mulheres indígenas, ou melhor, ele também emerge, é parte dessa luta maior, em que o território ele é também pensado dentro de um campo conceitual, né, como um conceito, uma categoria que tem essa dimensão ontológica, dessa coexistência também com o território, e pensado também nessa perspectiva de ser o corpo e o espírito também da existência dessas sociedades em diferentes lugares, né, do Brasil, e de como as mulheres indígenas elas têm também forjado esse debate dentro da pauta das suas lutas. Quando se fala, por exemplo, a Célia Chacriabá sempre fala, nós lutamos pela soberania alimentar, mas também pela saborania alimentar, né, dos nossos alimentos, do sabor dos nossos alimentos, que o agronegócio tem tirado, né, o sabor das frutas, das verduras, mas não só o sabor, né, essa agricultura pensada também como uma cultura, né, uma cultura que é parte de um povo, de uma aprendizagem com a alimentação, com a comida, com a forma como nós lidamos com o nosso alimento, com o alimento e o território, né, então como está tudo junto e misturado, e que elas, né, vão aqui trazendo essas imagens, as imagens também como uma tradução desse conhecimento na perspectiva das mulheres indígenas. Aqui, por exemplo, tem uma das imagens como essa, né, da Marcha das Mulheres, e quando elas fundaram, né, a Amiga, em que elas diziam que eram enraizadas à terra, né, então, e concebiam a terra também como uma mãe, a terra como um território, e essa imagem também da mulher enraizada,
para demonstrar que não tem como construir, né, um processo de reflexão de si, como mulheres, desvinculado também da luta dos seus povos. E, inclusive, a cacica Irê, ela vai fazer uma ênfase nesse aspecto de que o grande desafio no diálogo também com a teoria social feminista é que elas reconheçam que a luta das mulheres indígenas ela não é uma luta à parte, ela é uma luta construída também, dialogada, ao lado também dos homens indígenas. Embora, né, elas também reconheçam, e por isso o diálogo com a proposta do feminismo comunitário, de que há também um patriarcado, né, dentro dos territórios, que há machismo, e que os homens também, é importante também uma luta antipatriarcal, mas não no sentido, né, de separar homens e mulheres, mas para fortalecer realmente o território e a luta indígena em primeiro lugar, né, e por isso que ela vai trazendo também como um marco teórico importante o feminismo comunitário, construído, né, pela luta das mulheres aimara na Bolívia. E de como elas vão também trazendo esse processo para lutas mais amplas, né? Aqui uma imagem que a própria Célia Chacriabá, ela circula, né, nas suas mídias sociais, quando participam também de toda a luta mais ampla contra a mudança climática, né, contra toda a agenda global pelo câmbio climático, e também nessa perspectiva, né, de reivindicar a existência milenária, né, dos povos indígenas na luta contra o fascismo e contra também uma narrativa colonial, né. Aqui a última imagem que eu gostaria de trazer é essa imagem da Ação Global das Mulheres Indígenas pelo Clima, que foi na COP25, quando elas também, né, trouxeram para dentro do debate político mais amplo essa necessidade também de que seja pensado dentro da própria agência, a Agenda 2030, e de tudo que tem sido discutido também na COP, em termos de ações, né, para frear todos esses impactos das mudanças climáticas nos nossos territórios, como elas colocam no centro da discussão a defesa da vida e, como parte estratégica, a própria reivindicação do reconhecimento e da demarcação dos territórios como sendo territórios que vão, só com o reconhecimento desses territórios e o processo, né, de enfrentamento do desmatamento, da grilagem de terras, do próprio agronegócio, de tudo que significa o impacto desse capitalismo por expoliação, pela mineração, pelas eólicas, pelas hidrelétricas, se você não freia essa concepção de desenvolvimento que tem sido, né, construída ao longo dos últimos 250 anos, o mundo está fadado a desaparecer. E como, né, os territórios indígenas têm sido os territórios preservados, em sua maioria, os territórios, né, que não têm sentido tanto esse impacto provocado também por esse modelo de desenvolvimento. Muito embora, né, no caso do Brasil, isso não necessariamente seja uma verdade, porque a gente está vendo aí a grande seca da região amazônica, no lado brasileiro, e que é consequência do que tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, com essa ofensiva, né, do capital na região amazônica, né, e que isso já está gerando aí o seu impacto. Bem, eu vou deixar por aqui, para a gente poder também ter um momento aqui com a nossa reflexão e o nosso debate aqui com o grupo. Impressionante, ele aí, toda a articulação que você fez entre as duas realidades, né, que na verdade se conectam em uma totalidade de articulação, né, de unidade, na verdade, entre essa relação corpo e espírito, né, que a Célia Chacriabá também fala no seu texto, né, a cabeça no conhecimento, voltada para esse conhecimento, para ocupar esse território, mais o pé fincado no chão, né, no chão do território, e que em certo sentido, vai na contramão, né, dessa forma de fazer ciência, de pensar, de produzir conhecimento, né, dessa separação
unilateral aí entre trabalho intelectual e trabalho manual, né? Todos esses elementos que você trouxe, tanto da questão da educação quanto da questão da produção do conhecimento, como expressa aí uma unidade, né? Uma relação de unidade entre pensar e fazer, né? O fazer epistemológico, na verdade, que é o título, né? Da dissertação dela, nessa unidade de prática, né? De praxis. E que já começa, inclusive, aí na contramão dessa lógica do conhecimento ocidental predominante, hegemônico, né, nessa forma de fazer conhecimento, já na sua própria escrita, né, ela começa o texto inteiro, tanto ela quanto o Davi Copenau também, aqui em primeira pessoa, né, não é negando a sua individualidade, né, o seu lugar de sujeito da história, se colocando no lugar de neutralidade, mas é afirmando, né, afirmando da onde que eu venho, né, a minha ancestralidade e para onde aponta toda essa história. E aí é bem interessante, né, todos esses elementos que ela fala, que eu acho que tem um termo que ela utiliza também, né, que é indigenizar, né, entrar no território da universidade, em busca, né, dessa troca do conhecimento, mas com o meu corpo, mas também com os meus conhecimentos, né, como é que isso vai impactar, vai realmente estabelecer uma troca, vai realmente estabelecer uma lógica de reciprocidade que eu acho que é essa necessidade que a gente precisa, né, de indigenizar, reflorestar o pensamento desmatado de afeto, para a gente, que a gente bate tanto nessa tecla aqui, né, bate tanto nisso, que é o saber e o sentir, assim como o trabalho intelectual e o manual estão separados, a gente vê o saber e o sentir separado nesse desmatamento dos afetos, né, aqui na perspectiva, utilizando esse sufixo, né, seria um afeticídio, seria um afeticídio, né, que é você anular, eliminar qualquer afeto envolvido no processo, e que faz parte dessa visão, né, de unidade entre corpo e espírito, entre corpo e mente, né, que é a própria concepção da espiritualidade indígena, né, que não está desconectada dessa praxis, né? Isso me lembra, inclusive, o Aimé Césaire, lá no discurso sobre colonialismo, né? Toda essa violência colonial, como ela animalizou, né? Gerou tanto estranhamento, tanto para o colonizado quanto para o colonizador, porque você só pode tratar o outro como animal se você também assume esse lugar, né, de animal, e aí você elimina, né, difunde, né, uma hegemonia dessa lógica, né, de violência, de brutalidade, de barbárie, e eliminando essa possibilidade de ampliação de uma relação mais sente-pensante, né, da realidade. Então, indigenizar e reflorestar, né, esse território desmatado é mais do que necessário, né, principalmente para onde a gente está caminhando. Eu já aqui, enquanto eu estava falando, eu esperava chegar umas perguntas aqui, né, as pessoas se inscreverem para falar também, fazer intervenções, comentários, trazerem também alguma contribuição a partir do que leu, né, do que viu nos textos e da fala da Lia. Se quiserem, aqui está aberto para a gente poder problematizar, né, trazer mais elementos aí para a gente pensar e refletir aí sobre as questões trazidas e engrossar mais o caldo aqui desse encontro de conhecimentos, né? Olha aí, tá chegando. Mike Martins aqui no chat, né? Muito interessante pensar na questão do território, do saber indígena, mas muito mais que isso são as territorialidades, a vivência e os afetos. Exatamente. Tá aberto aqui. Lia também, se quiser colocar mais elementos, que eu sei que você tenta correr aí um pouquinho para poder dar conta, né, dentro do tempo. Se quiser trazer mais, eu já deixo aqui o chat tem uma para quem quiser colocar, tá bom? Que eu gostaria de trazer, porque, assim, tanto a Cacique Irê como a Célia Chacriabá fizeram um movimento muito interessante dentro da universidade, que é trazer também para dentro da universidade esse debate conceitual que é elaborado fora da universidade, né? Trazendo conceitos, trazendo outros ângulos também para pensar como esse conhecimento ele é construído.
E dentro de algumas metáforas que são bem interessantes e são metáforas que elas já trabalham dentro da luta indígena e depois elas trazem para dentro da universidade, como essa questão do reflorestar mentes, né? Como é que você refloresta, né? E reflorestar nessa lógica diversa, né? Agroecológica, que não é exatamente o termo que elas vão usar, mas reconhecendo, né, que a floresta ela é composta pela diversidade de plantas. E aí isso me faz pensar, né, na própria luta das mulheres indígenas zapatistas lá no México, quando elas, inclusive, né, fizeram uma analogia de que nós somos como bosques. Quando você vê um bosque, você vê um monte de árvore, né? De longe é um monte de árvore junta. E pode até ter uma forma mais uniforme. Mas quando você entra dentro do bosque, ele vai ser muito diverso. Você vai ter árvores de todo jeito, né? Árvores bem altas, árvores menores, árvore de fruta, diversas frutas, né? Árvores que não são frutíferas, árvores com um cheiro, árvores com outro, árvore com uma função, árvore com outra, e que isso, na perspectiva da luta indígena mais ampla, esse conhecimento ele é assim, ele é pluriverso, por isso que o conceito do pluriverso, ele é um conceito sumamente presente na escrita indígena, na narrativa indígena, né, como sendo parte e que é reivindicado o tempo todo, né, em relação à universidade. Como a universidade, ela aceita que há diferentes formas, né, de conhecer, diferentes formas também de construir esse conhecimento também dentro da universidade, e que é um desafio, porque todas elas tiveram que escrever também, por mais que colocasse, né, claro, subverteram algumas formas, mas finalmente foi a forma, né, uma dissertação. Então, assim, que é importante, eu acho que também é importante porque você também marca ali o registro, também vai estar ali o seu trabalho para ser consultado, para ser lido, para ser debatido dentro da universidade, né? E que isso também é o objetivo. Quando elas falam que tem que demarcar esse território, é demarcar mesmo com as suas dissertações, as suas teses. E aí, ambas, uma coisa também que me pareceu muito importante, como elas vão citando também os seus próprios companheiros intelectuais indígenas, homens e mulheres, né, de outros povos, como elas vão trazendo também para dentro dos textos a produção intelectual indígena, né? Reconhecendo que eles também e elas são sujeitos construtores de conhecimento, não são objeto de estudo, são parte também desse conhecimento que é construído, né? Tomam parte de. Então, isso também é uma questão importante, né? E de demarcar, inclusive, né, aquilo que para elas é considerado importante nesse processo de pensar um problema de pesquisa. Né? Então, assim, se o problema de pesquisa tem que ter uma relação direta com a luta do seu povo. Né? Então, se é o direito à educação e de como educar dentro da cultura Chacriabá, esse conhecimento que vai ser produzido vai ser para afirmar e fortalecer, né, esse processo. Eles não vão pesquisar algo, elas, né, não vão pesquisar algo que não tenha relação direta com o seu lugar, né, social dentro da luta do seu povo. E, às vezes, a gente pesquisa, eu acho que na pós-graduação, no doutorado, a gente tem um pouco mais de autonomia também para pesquisar, às vezes, aquilo que nos move, mas muitas vezes a gente é obrigada a pesquisar aquilo que o orientador, a orientadora quer que pesquise, do jeito, né, que ele ou ela quer, e que às vezes a gente aceita, né? Esse processo de construir autonomia epistêmica também é algo que devemos aprender dos povos indígenas, né? Dizer, olha, aqui a gente vai construir um diálogo, mas tem coisas que eu não vou deixar de ser, por isso que nós vamos indianizar a universidade, né? A universidade vai ter também que nos escutar. Tem um historiador, o Casé Angatu, que ele é professor na Bahia, na UESB, se não me engano,
é professor de história, né, no curso de história, e ele também sempre fala disso, né, de como é ocupar também esse lugar como historiador indígena, principalmente, né, como um historiador, que é um espaço também de muita disputa, né, da narrativa histórica, e de levar também esse olhar. Ele tem um livro sobre São Paulo, que ele diz, nem todos que nasceram em São Paulo eram italianos, nem todo São Paulo era italiano, uma coisa assim, que é mostrando, né, que São Paulo é território indígena e que tem toda aquela discussão dos japoneses, dos italianos, né, e que negam a própria existência indígena de São Paulo. É um livro também bem interessante também para ler e entender, né? E que é esse ofício também intelectual, né? Qual é o ofício intelectual, né, dessas intelectuais indígenas quando elas estão também produzindo conhecimento. É interessante isso que você está trazendo, né, para a gente também pensar que, na realidade, das estratégias políticas, né, de disputa dentro dos espaços e que tem prevalecido a forma partido, que a gente sempre bate nessa tecla, né, sempre faz uma análise, e a gente perceber que tem um esvaziamento, né, se torna puramente burocrático, né, uma atividade puramente burocrática de tarefas executadas sem, muitas vezes, esvaziada desse sentimento de pertencimento real, concreto, né, que é essa relação que tem uma passagem, inclusive, que ela vai falar que quando a escola chega, né, que tem esse encontro com a escola e depois com a universidade, começa a se formar engenheiros, historiadores e tudo, né, e tem uma pergunta que a professora faz, né, o que, é que vocês querem ser, e aí, de repente, pergunta para um mais, né, um ancião da comunidade, e ele fala que quer ser agricultor, né? E aí ela diz que aquilo marcou ela porque a reflexão que se faz, né, ou a perspectiva que se tem predominante é de que ser agricultor é uma tarefa inferior em relação a doutor, advogado, isso e aquilo, né? E aí ela pensa, né, de forma dialética, né? A gente tem que ir, mas a gente tem que voltar, né? A gente tem que ir se apropriar desses conhecimentos, desses espaços para ocupar outros espaços, né, territorializar, mas sem perder esse vínculo com a realidade, porque é isso que dá a substância da luta, né, isso que dá a substância do processo, né, sem você se perder das suas raízes, né. E eu acho que muitas vezes é isso, né, pelo que a gente percebe aqui, é isso que estabelece esse religar, para a gente falar nesses termos, né, essa conexão, na verdade, real e concreta que existe da luta, né, que ela mesma vai falar, e né, elas mesmas aí, como você bem mostrou, elas vão se forjar, na verdade, dentro desse processo de luta, vinculadas ao seu próprio território ali de forma prática. E eu acho que muitas vezes, né, a lógica dos partidos em geral tem esse esvaziamento. Você se filia e faz parte de quê, para onde, né, de onde para onde. E aí gera esse esvaziamento que precisa, né, ser repensado aí, né, de como pensar aí futuramente para estabelecer vínculos, né, com esses territórios, com essas lutas já existentes e quem sabe que pode fornecer mais substância aí para essas instituições já existentes historicamente, né, dar uma potência para esses movimentos. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma questão aqui para a mesa? Também outra coisa, enquanto o pessoal vai pensando e formulando sua pergunta aqui, Lia, uma coisa que me chamou bastante atenção, né, é a questão, lógico, aqui a gente vê uma unidade entre corpo, espírito, espiritualidade, conhecimento, produção de conhecimento de forma prática, e aí a questão de como realmente, né, o porquê, né, a ontologia, a forma de ser, né, a epistemologia, os conhecimentos indígenas, eles são tão ameaçadores, né, para a lógica do capital, que aí vem o lugar das mulheres, né, o próprio lugar que elas ocupam de guardiãs das sementes, né, que é um conhecimento que o próprio capital se apropriou como força produtiva,
né, na lógica do agronegócio, do latifúndio, e negou, né, e nega nessa própria lógica de forma de produção, e as mulheres mantêm ali. Eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso, quiser problematizar sobre essa questão da agroecologia e tudo, quiser trazer mais elementos, eu acho que seria interessante, porque acho que está na ordem do dia, né, essa questão. Sim, sim. Essa questão, assim, eu sempre fico pensando, né, nessa função das guardiãs das sementes, que isso tem sido também uma reivindicação, né, de diferentes movimentos de mulheres indígenas, e guardiãs também da memória biocultural, porque, de fato, né, uma questão que é importante pensar, inclusive a partir da teoria social feminista, é que tanto as mulheres indígenas como as mulheres camponesas, elas vão reivindicar determinados espaços como espaços dos quais elas não querem sair pela função que elas exercem dentro, né, desse processo de transcendência também de um conhecimento, como é o caso da agricultura e também da cozinha, né? O espaço da cozinha não necessariamente ele é um espaço que elas queiram abrir mão, né? Muito pelo contrário, elas, inclusive, há muitos movimentos de mulheres indígenas que elas dizem que a cozinha é um espaço de poder também, que muitas decisões políticas, estratégias políticas pensadas pelas mulheres também são realizadas dentro da cozinha, quando elas estão ali dedicadas a essa tarefa também da produção do alimento. Agora, em relação às sementes, essa memória biocultural, ela vem não só do processo de guardar a semente, mas guardar também o que seria a biodiversidade e esse modo também de fazer e de ser, de estar com o território, né? No momento que você entende o processo, né, do cuidado com aquela semente, de como você vai trabalhá-la dentro dessa relação com o território, ele vai movendo outras lógicas de reprodução da vida, que dão esse sentido de continuidade, né, no tempo e no espaço, e que elas são lógicas antagônicas às lógicas da reprodução do capital, dentro dessa lógica de expropriação permanente e contínua, sem se preocupar, né, o que vai acontecer nas futuras gerações. Por exemplo, vou dar o exemplo quando a gente pensa na mineração e quando nós pensamos na siderurgia, a quantidade de água que é, né, utilizada por segundo, o capitalismo ele não quer saber se essa água, para ele, essa água é um bem que ele vai explorar enquanto tiver, ele explora. E, inclusive, né, você vê onde tem mineração, estão secando os olhos d'água. Porque você vai realmente, é um processo tão predatório que ele vai destruindo, né, o próprio planeta, destrói, né, os bens. Por isso que também, dentro desse processo das sementes, as mulheres também elas vão construindo a linguagem da defesa da vida, dos comuns, né, não são, como a gente usa, não são recursos naturais, que o recurso é uma linguagem muito do capital. São bens comuns, e comuns com esse sentido de que são de um uso comum para todos os seres que estão ali presentes, né? Não só os humanos, também elas deslocam esse sentido mais antropocêntrico da existência humana, né? De que a natureza está a serviço do homem, e eu coloco também no masculino, porque foi assim que nós aprendemos dentro do livro. A natureza está a serviço do homem. Quando a gente estuda, né, a história, saímos da transição do período medieval para a era moderna, sempre diz, né, que nós saímos de uma lógica do poder divino para a lógica, né, do homem no centro, né, essa lógica mais antropocêntrica. E por isso hoje o debate do antropocentro, né, do antropoceno, como sendo, né, também uma das discussões que se faz em relação ao grande impacto do câmbio climático por uma ação do ser humano. E o capitaloceno também dizendo que não é o ser humano, é o capitalismo, né? Mas, finalmente, essa função das mulheres, quando elas estão, né, como guardiãs da semente, o que está por trás, às vezes a gente pensa que é só guardar a sementinha ali dentro da garrafinha,
para no próximo ciclo produtivo você ter as sementes, mas não é muito mais amplo, porque é todo um conhecimento que está por trás dessa semente. É guardar uma memória que caminha a história da humanidade e que é o que tem mantido, inclusive, a existência, né, de uma fertilidade do solo, de rios, né, de outras formas também de existência, né, de bens hídricos também nos territórios, e que tudo isso é parte desse cuidado das mulheres, né, que não é uma coisa menor. E que envolve um conhecimento científico, né, que não é considerado científico. Sim, né? sim. Tem eu acho que ela é indiana, esqueci o nome dela, que ela vai abordar exatamente esse debate, né? Como esse conhecimento era inferiorizado, né? Considerado inferior, mas a partir do momento que o capital precisou se apropriar disso, se apropriava desse conhecimento e negava ao mesmo tempo como conhecimento científico, né? Que é o que o capital, a lógica do capital sempre faz, né? Se apropria e nega, uma lógica dialética da destruição, da invisibilização, né? Eu não sei aqui se tem alguém que queira falar, estou aguardando. Está todo mundo tímido hoje aqui. Eu acho que a questão das mulheres, né, das mulheres indígenas, coincidentemente, na mesma semana que o Enem traz aquela questão, né, sobre a questão da invisibilização do trabalho feminino, né, nessa lógica que a gente vive, talvez aqui também faça a gente pensar sobre essa questão, né, mais geral, mais ampla aí que a Lia trouxe, né, o lugar que a mulher indígena ocupa no processo de organização do território, né, de atuação, de protagonismo, para a gente pensar também esse processo de invisibilização da mulher dentro dessa lógica do capital, né, como a gente já tem aí uma disparidade, né, uma dissonância das duas formas, né, ontológicas, epistemológicas, das formas de ser, como são distintas, né, como o lugar da mulher dentro desse fazer de cuidar das sementes, guardiãs das sementes, da troca de sementes umas com as outras, né, e do trabalho dentro na cozinha, não é um trabalho inferiorizado, né, mas uma função social, né, uma função pública dentro desse processo, coletiva, comunitária, que se distingue aí dessa lógica que leva as mulheres à exaustão, né, como a gente está vendo agora aí nas pesquisas, e que possivelmente, né, o que mostra aí depois dessa questão dessa semana é que provavelmente se torne uma política do Estado, né, de tentar intervir. E aí, para terminar, Lia, eu sei que a gente já passou um pouquinho, né, do tempo, ninguém trouxe mais, sobre essa questão mais ampla do Estado também, na questão da tutela, né, que ela vai problematizar isso, o Estado tutelando, né, e ao mesmo tempo, nos últimos anos, a gente vai vendo esse crescimento do protagonismo indígena, tanto ocupando espaço dentro da universidade, mas também dentro dessas instituições públicas, né? Aí a gente teve o Juruna, né? Primeiro deputado indígena. E aí eu queria que, para fechar aqui, eu acho que talvez seria bom problematizar um pouco isso, porque também é uma novidade, entre aspas, né? A gente ter o primeiro ministério indígena e a gente problematizar aqui essa questão da tutela do Estado que ela aborda no texto. Seria interessante, né? Sim, sim, porque quando a gente vê, né, por que se chega também ao Ministério dos Povos Indígenas, né? Eu acho que o último ciclo da política brasileira, não há sombra de dúvidas que, assim, entre os territórios que foram amplamente atacados, os territórios indígenas, eles foram, né, um território sumamente atacado, tanto diretamente, em termos da violência também, dessa ofensiva nos territórios, mas também em termos de desmantelamento do que seria o pouco que se avançou dentro de uma política indigenista, né, pensada pela própria FUNAI, e também ambiental, quando você pensa o IBAMA, né? O Estado sempre ele vai ser um espaço de disputa, que você pode avançar ou pode retroceder, e algumas entidades, elas existem, né? Alguns órgãos públicos, para
defender os direitos desses povos e os direitos também ambientais, mas a gente sabe também que são instâncias de tutela também do Estado, né? São órgãos indigenistas que também introduzem, né, esse olhar mais tutelar. Então, quando emerge o Ministério, acho que foi uma conquista importante dentro do que o movimento indígena está enfrentando atualmente, que é esse processo do marco temporal, e dentro da estratégia que foi feita pelo conjunto dos movimentos, porque não só o movimento indígena, mas o conjunto de outros movimentos, uma estratégia política que foi assumida foi lançar suas candidaturas. Então, você teve candidatura, né, do movimento indígena, candidatura do movimento sem terra, do movimento de pequenos agricultores, de outros movimentos, né, do movimento negro. Então, foi uma forma também de ocupar, tentar ocupar o Congresso Nacional, ocupar também as assembleias também dentro dos contextos estaduais, para poder avançar nesse processo de ampliação de direitos, ou pelo menos, né, impedir essa retirada de direitos. Agora, o risco, quando a gente olha, né, para o debate mais amplo da América Latina, já há muitos críticos, né, que dizem que a tutela do Estado, ela também, né, há um limite aí, porque o Estado é o Estado capitalista, é o Estado neoliberal, é o Estado que vai regular um modelo de desenvolvimento extremamente vinculado ao capitalismo por expoliação, e uma marca do capitalismo por expoliação no século XXI é esse avanço voraz nos territórios da América Latina, porque nós somos, né, a última fronteira que o capitalismo não conseguiu ainda destruir. Então, isso também implica, né, muitos desafios para quem está à frente, né, como ministra, no caso, né, da Sônia Guajajara, ou como secretária de Estado, como é o caso da Cacique Irê, ou como deputada, como é o caso da Célia Chacriabá. Vai implicar para elas muitos desafios também nesse enfrentamento direto do que se perfila como uma política de Estado, uma política econômica, né? Que no caso do Brasil, já há muito tempo, tem uma relação direta com esse processo de expropriação territorial. Não chegamos ainda no primeiro ano, mas eu acho que estamos todas, né, atentas, porque é algo inédito no Brasil e é algo que a gente precisa realmente acompanhar para entender, né, quando as mulheres dão um passo adiante e ocupam estruturas que antes elas não ocupavam, como é o poder público, né, e aí eu acho que 4 anos, durante esses 4 anos, a gente vai ter aí elementos, né, para ir observando e analisando. Então, a gente tem aqui o Mike, né, falando que não conhecia essa questão do protagonismo nas aldeias. Acho que trazer esses elementos é importante, né, para a gente também perceber as contradições, como a Lia bem disse, né, tem machismo e patriarcado ainda reproduzido, mas ainda numa lógica bem diferente da que a gente vive, inclusive, né, depois da pandemia, agora, não sei se vocês têm acompanhado, mas aumentou absurdamente, né, o índice de relatos de violência, né, contra a mulher. É um fato, né, um fator aí a se pensar como esses elementos agora, nesse período pós-crise, pós-pandemia, como é que eles se manifestam, né, e como é que esses outros elementos aqui, que vão na contramão desse afeticídio, pode contribuir para a gente repensar, né, o que anda acontecendo nesse cenário. E aí, assim, não chegou mais perguntas, né, a gente já está se caminhando aqui para o final. Lia, se quiser colocar mais alguma questão, fazer as considerações finais, pode ficar à vontade. Não, assim, acho que como considerações finais, né, é realmente pensar, assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de ler também os trabalhos produzidos por essas intelectuais, né, intelectuais indígenas, eu acho que é outra questão também que é importante. A universidade, a gente desconhece muito também do que tem sido o campo de pesquisa desses pesquisadores e pesquisadoras, né, inclusive de tentar realmente deslocar um pouco esse olhar
nesse processo de construção, né, do conhecimento. Acho que é a aprendizagem que nós temos a partir também do que esse exercício que elas fizeram, né, dentro do mestrado e dentro desse desafio também de estar na universidade. Então, acho que é algo que deve ser pensado também por nós, dentro, para quem é vinculado à universidade, e também para quem não é, também reconhecer esse outro espaço que não é a universidade, como um espaço também de construção do conhecimento, né? E um espaço também legítimo, né? Acho que isso também é algo que fica de lição para nós. Então, ficamos por aqui com essas contribuições aí valiosíssimas a partir da Célia, né, da Cassequerê e da Lia, que trouxe aí para a gente todos esses elementos, já para a gente pavimentar aqui o caminho para o próximo encontro também, que a gente vai estudar sobre a Terra dos Mil Povos, né? Vamos ver aí como é que vai ser o debate, leiam texto, se preparem para a gente aproveitar bastante também, como a gente aproveitou hoje aqui, o próximo encontro, e a gente se encontra aí na próxima, tá bom? Boa noite. Boa noite. E obrigada mais uma vez. Um abraço.